A criança, ela tem que respeitar a criança, o homem, o adulto. A criança tem que respeitar o abusador dela. Você está distorcendo o que eu estou falando. Eu fui funcionário do Alexandre de Moraes. Em 2005, ele mandou 2.300 pessoas embora da Fundação Casa e pessoas se suicidaram. Como é que a gente melhora a política de segurança pública para um país? Prendendo e matando vagabundo. Historicamente, isso nunca funcionou em nenhum lugar do planeta Terra. Como que essas pessoas têm a capacidade de ensinar sobre sexualidade? Porque o que acontece é uma doutrinação binária, machista, sexista. Sim, eu sou uma pessoa trans que estuda sobre gênero e eu estou te dizendo que você tem uma perspectiva errada sobre o que é gênero. Quero chegar no consenso com ela. Com ele. Opção. Ninguém escolhe apanhar, ninguém escolhe sofrer preconceito, bullying. Para mim, o SUS pago é um sistema falido. Eu tenho certeza que essa cadeira de rodas demorou meses para chegar para você, meu guerreiro. Porque você merecia ter isso lá já na hora. Eu só estou aqui por causa do SUS. As minhas pernas não podem ser mercadorias. Meu nome é Vicente Cury. De um lado, 20 pessoas representando os ideais de esquerda, do outro, 20 representando os ideais de direita. A ideia de hoje não é encontrar um vencedor, e sim para entender se, apesar das diferenças de ideais, a gente consegue encontrar um consenso. A regra é simples. Eu vou apresentar uma série de afirmações e perguntas que representam os temas que mais impactam a vida dos brasileiros. Vamos descobrir junto o que nos separam e, possivelmente, o que nos une. Os brasileiros estão extremamente preocupados com crime, violência, tráfico de drogas e o crescimento de grupos como o PCC e Comando Vermelho. Qual deve ser a estratégia do Estado brasileiro para reduzir a violência? Vamos começar com o grupo de esquerda. Você tem 5 minutos para defender quem é a pessoa que vai debater o tema violência. Caio e Pedro, vocês têm 10 minutos para encontrar o consenso. Bem, Caio, eu acho que, em especial no estado que eu hoje vivo, apesar de ser cearense, e também no estado do Ceará, a gente enfrenta no Brasil como um todo a segurança pública sendo uma peça-chave para o debate brasileiro e acho que uma das principais questões, né? A gente sente isso na pele, a gente sente isso nos jornais, e eu acho que é uma parte importante de colocar um pouco de lucidez, sair da superfície do que tem tido hoje em dia em relação a isso, né, irmão? Eu acho que um ponto principal que existe de convergência, eu acho, é o fortalecimento da formação da tropa, né? Das tropas como um todo. Isso pode parecer muito lógico, mas infelizmente não é o que a gente vê na realidade sendo feita ao longo do tempo. Quando a maioria dos governos entende a segurança pública ou o trabalhador da segurança mais como mais um, mais dois, como algo de número e não na qualidade daquele indivíduo, apesar dele ter uma responsabilidade imensa que é portar uma arma e garantir segurança pública, garantir a permanência do Estado. E acho que o principal que falta é ter essa concepção da matança, não sei, da banalização da segurança pública sem olhar para a ocupação do espaço. Eu particularmente acho que não é uma questão da gente estar pró-ladrão, contra-ladrão, porque isso é bestializar o debate, mas como é que a gente coloca um pouco mais de inteligência em como fazer essa segurança pública, de modo a, inclusive, defender a segurança da tropa, defender a segurança de um cara que é visto como um trabalhador da segurança pública. Na sua visão, a polícia mata muito hoje? A gente tentando puxar um fio. Irmão, acho que sim. Os números do Brasil dizem isso, né? Que a polícia não é o que eu acho. A gente tem dado informativo dizendo isso. Eu acredito que a polícia mata o tanto quanto é necessário. Mas é um perigo a gente fazer política pública em torno do que a gente acha, entende? Política pública que funciona hoje em dia. O policial, ele não age, ele não sai da casa dele para matar ninguém. Claro, irmão, claro. Nenhum policial faz isso. Concordo. Né? Então, se o policial teve que fazer uso da arma de fogo dele de alguma forma, foi porque a vida dele estava em risco, ou a vida de um outro cidadão estava em risco. Então, se aquela pessoa evoluiu a óbito devido a essa intervenção policial, pode ter certeza que não foi Tudo bem, irmão, só que o a vontade do policial é o indivíduo. Eu não quero responsabilizar o indivíduo quando a pergunta é como é que a gente melhora a política de segurança pública para um país. Sim, prendendo e matando vagabundo. É simples isso. Irmão, daí. Se fosse tão simples, está faltando ter resposta. Por que não está funcionando essa bestializar essa frase? Eu sou filho de um policial militar. Certo. Eu não acho que policial militar sai para matar a gente. Agora sai com muito medo de morrer. Ele precisa estar bem equipado, ele precisa estar de fato valorizado. A gente teve debate aqui com o ex-governador Zema, que tirou dinheiro da política pública de segurança pública. Certo. Então, essa balela de falar para fora que tem que matar, mata é pouco, mata porque é o que tem, não é suficiente para responder um problema que é profundo na vida brasileira. Realmente. Só para eu concluir, política pública, irmão, funciona de forma intersetorial.
A gente tem que misturar a segurança pública, misturando isso com ocupar um território depois de uma ação ostensiva, com o CIEP, que é um programa de educação do Rio de Janeiro, em que você pega e dá para a comunidade espaço para não ter só a morte de alguém que estava ali por falta de oportunidade no crime, e amanhã essa pessoa, uma vez morta, ser ocupada por um outro jovem, sem oportunidade ali. Então, só essa da matança é algo meio burro. Segurança pública é um tema interdisciplinar. Claro. Certo? Outras secretarias, outras partes do governo têm que participar disso daí. Claro. A polícia lida com um efeito colateral, certo? Só que para resolver, na minha visão, o problema da segurança pública, um dos temas, um dos pontos é a alteração do direito penal, do Código Penal brasileiro, onde o cara que atenta contra o Estado, ele não pode ser tratado da mesma forma que um cara que cometeu um crime passional. O cara que cometeu um crime, atenta contra o Estado, com facções, ele se declara pertencente a uma facção criminosa. O PCC, o Comando Vermelho, ele está negando a existência do Estado brasileiro. Então ele não tem que estar sendo regido pelas mesmas leis que um cidadão comum que comete um furto, comete um roubo, certo? Para essas pessoas, prendeu e matou. Ele enfrentou o Estado, ele tem que ser punido. Ele pegou 40 anos de cadeia, ele tem que puxar os 40 de ponta a ponta, entendeu? Ele enfrentou então, são as leis do Estado. Ele enfrentou, sim, mas hoje a legislação garante um monte de benefícios para que o criminoso... Mas você concorda comigo agora que sim, são as leis que regem o Estado, que devem ser respondidas na sua integralidade. Sim, mas então, o que eu estou falando são as leis do Estado. Para esse tipo de criminoso que se declara faccionado, pertencente a uma facção, um grupo que não reconhece o Estado como legítimo, para ele tem que ser diferente o tratamento. Essa é a minha opinião. Para ele tem que ser mais firme, tem que ser mais duro. Tem que ser... Mas sob as leis do Estado. Sobre as leis do Estado, mas uma lei diferente para essa pessoa faccionada. Que não era das leis do Estado, eu fiquei preocupado. Era a lei do quê? A lei do próprio tráfico? Uma lei diferente. Perfeito. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem consenso é o rigor da lei ser colocado. Perfeito. E mais do que... E eu acho que mais do que isso, assim, você falou que teve a oportunidade, inclusive, de estar na tropa. Tu sabe qual a importância de ter uma formação continuada? Com certeza. Eu acho, irmão, assim, que se a gente tem a preocupação da pessoa não responder devidamente, o que a gente tem que garantir é diminuir aquele problema. E eu acho que diminuir esse problema hoje é o aumento da formação para a defesa dos próprios policiais militares. No Rio de Janeiro, a gente teve uma ação sendo feita ostensiva, a gente teve um policial militar com 3 meses de formado sendo colocado para o fronte, para uma zona de guerra civil, que é aquilo, irmão. Exatamente. Isso não é cabível, até para defender o trabalhador de segurança pública, sabe? Então, eu acho que é muito importante mais do que essa visão da mudança do direito penal, mas a gente integralizar a conexão com as inteligências das forças, irmão. Eu acho que isso que é fundamental. Certo. Não pode a Polícia Civil atuar distante da Polícia Militar, atuar distante do que tem de Polícia Federal, porque enquanto não existe inteligência sendo feito disso, gente vai morrer numa comunidade, enquanto quem de fato mexe esse jogo não é mexido. Esse fio tem que ser puxado. Com certeza. E é ruim porque a gente vê estampado na manchete algumas coisas com um punhado de coisas sendo pegue, mas quando você vê as manchetes que vão de fato à fonte do problema de segurança pública nesse país, aí sim a gente mexe com o que é necessário, irmão. Isso só acontece com inteligência sendo feita mais integralizada entre as forças públicas, entende? Isso é resposta de política pública. A gente tem e não a gente olhar como um soldado seu, não o Batman ou deixar de ser o Batman, porque o cara tá exercendo... A gente tem um ponto, um consenso aqui disso, que precisa haver integralidade, as forças de segurança precisam se conversar. Perfeito. A inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, das guardas civis, que hoje são polícias municipais realmente nos municípios que atuam firme contra o crime, nas cidades. Porque acontece um impacto ao tráfico de drogas no território, com uma ação mais ostensiva, mas esse fio da meada se puxa para os outros processos, porque enquanto você não cortar na fonte financeira desse negócio, vai aparecer um outro lugar, isso não vai dar resposta nenhuma. Exatamente. Ao mesmo tempo que a atuação no território precisa ser complementada com outras políticas públicas. Eu falei de uma política educacional, foi a do CIEP, que é o melhor programa de educação integral que tem no país, mas pode ser uma política de juventude. No Cuca, lá em Fortaleza, pegaram grandes ginásios ali e botaram a garotada para ocupar territórios de guerra antes. Perfeito. Irmão. Você é do Ceará. Sou do Ceará, mas estou morando no Rio. Zona de guerra e zona de guerra. O Ceará está em guerra também agora, né, cara? Infelizmente, a gente teve pessoas aí do nosso grupo que foi ameaçada, a família foi ameaçada pelo Comando Vermelho lá no Ceará. Mas para você, qual que é a solução para o criminoso ali agora? Aquele cara que eu sou Comando Vermelho, levanta a bandeira do Comando Vermelho, qual que é a solução para ele? Eu diria que é muito importante ter um aumento da formação dessa polícia militar ou das tropas como um todo.
E acho que, para além da formação, a distribuição dessas tropas. Porque o governador, quando quer lançar concurso público, ele lança para aumentar o número da tropa, mas não obrigatoriamente essa tropa é distribuída no território. Então, entre a gestão e sai gestão, você não redistribui obrigatoriamente um quartel que está ali para um outro quartel. Então, você tem, sei lá, um rota aqui, um raio aqui, um quartel policial militar aqui, isso está mal distribuído na cidade. Mas acho que você vai aprofundar mais ainda o debate. Com certeza. E acho que a última coisa dentro desse tópico, cara, é reprogramar 190. Eu não querendo tornar o Estado mais eficiente, porque acho que esse às vezes é um debate até mais da direita do que da esquerda, mas a gente não pode escapar desse debate. Eu acho que cada vez mais em que as pessoas não estão tendo a resposta da segurança pública pelo caminho do público, existe o telefoninho do policial militar tal, que eu ajudo, que eu deixo tomar uma no meu restaurante e tal, e aquilo há sim indiretamente uma privatização da segurança pública. Quando a gente pega e torna mais eficiente o uso do 90, ou por exemplo, a gratificação do soldado militar, porque foi guarda municipal, a tua gratificação no final do mês pode ser melhorada graças ao uso do 190. Então, se tu tem mais respostas no 90, ou o teu gabinete tem mais respostas no 90, isso dá num retorno de gratificação para ti. Porque a gente incentiva o público sendo o canal objetivo de resposta material para os problemas de segurança pública, do que as pessoas começarem a fazer puxadinho, milícia e por aí vai. É o que tem que ser. Vocês chegaram nesses 3 pontos. Segurança é um tema interdisciplinar, respeito ao rigor da lei do Estado e integração da inteligência das forças. Eu tô entre a primeira e a terceira, cara, com todo respeito. Eu acho que Interdisciplinar e integração acaba... porque assim, eu aciono com a segurança pública, mas eu ocupo com outras governanças, né? Educação, juventude. Eu acho que a principal é a 3 no mundo de hoje. Para dar alguma mudança estruturante para a segurança pública do Brasil, eu acho que é a 3. Tem que integralizar a inteligência, sabe? Polícia Federal pega na fonte do dinheiro, enquanto a ostensiva atua no território. Fechou? Para o tema segurança pública e violência, o consenso foi integração da inteligência das forças. Quem de esquerda concorda com esse consenso? Levanta a mão, por favor. Bem alto para a gente poder contabilizar. Quem discorda do consenso deles? Eu discordo desse consenso como assim principal medida para resolver a segurança, porque eu acho que tem um desequilíbrio muito grande. Um foco muito grande nas ações ostensivas, militarizadas, de combate a pessoas que são do baixíssimo escalão do crime, e não há o mesmo investimento em combater a lavagem de dinheiro nos bancos, e a lavagem de dinheiro em lojas de fachada. É o dinheiro que gira. O soldado que está na rua, ele está em risco com armas compradas com esse dinheiro que foi lavado. As pessoas principais do crime, para cortar a cabeça da serpente, elas moram em Alphaville. Mas elas moram em condomínio fechado. Esse é o ponto. Então, sabe... Quando a gente chega na integração... Não. Esse é o ponto. Mas não é só integrar as inteligências das forças. É isso para pegar no fio de onde vem o dinheiro. Não, mas eu discordo que essa formulação leva a isso. Eu não acho que está contemplado. Eu acho que há sim uma necessidade de desmilitarizar a ação, principalmente. Eu acho que esse é o ponto mais importante para melhorar a segurança pública. Eu não consigo me lembrar, assim, historicamente, de nenhuma situação em que uma medida que corrobora exatamente com a ideia que ele falou. Eles tiveram um consenso porque ele acredita que essa medida vai fazer com que mate mais vagabundo e que prenda mais pessoas. E, historicamente, isso nunca funcionou em nenhum lugar do planeta Terra. Então, assim, você pode me dar qualquer exemplo aí de algum país que resolveu isso de imediato. Aí resolveu isso de imediato e triplicou, quadriplicou depois. Porque essa ideia de, tipo, resolver a coisa agora, como o que aconteceu no Rio de Janeiro, é algo para conseguir voto e imediatamente você vai conseguir uma redução do crime. Com certeza, absoluta. Porém, a médio prazo, você vai estar... Porque o cara, como você falou, o cara morreu. Abriu uma vaga para outro cara e isso gera revolta. A polícia matar e prender gratuitamente, porque é gratuitamente, gera revolta na comunidade e coloca a comunidade contra a polícia, inclusive. No tema segurança pública e violência, o consenso foi a integração do interesse das forças. Quem aqui concorda com esse consenso? Levanta a mão. Quem discorda? A resolução não está tão ruim, mas eu acho que para o enfrentamento do crime organizado, em específico, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho e outras organizações criminosas, eu acho que é melhor o enfrentamento com a identificação
do que eles verdadeiramente são, ou seja, classificação como terrorismo, o que eles fazem, as facções criminosas ameaçando a população de periferia para resistir a enfrentamentos policiais. Temos um pouco de inteligência, por exemplo, o Smart Sampa, que funciona aqui em São Paulo, mas é melhor um avante mais direto com a questão do crime organizado, enfrentando o que eles realmente são, identificando o que eles realmente são e basicamente ampliar tudo isso. Ou seja, eu discordo parcialmente. Concordo na resolução, mas eu acho que deveria deixar mais ostensivo esse movimento. Paciência, tudo bem? Prazer. Eu vou ser breve aqui, eu vou só discordar em 2 pontos em si, que o primeiro é frisar que a polícia em si, ela é propriamente dita unicamente a força coercitiva do Estado. Então não existe nenhuma moralidade intrínseca à lei, que só porque é lei está certa, e só porque não é lei está errado, tem que matar, dane-se e acabou. Então é importante você frisar esse ponto, que você tem sim que questionar as leis, questionar se aquilo é certo só porque é lei e tem que ser usado o uso da força, o uso do armamento para aquilo se cumprir lei ou não. Porque eu até concordo com o que ele falou, né? Eu trabalho com o público, conheço diversos policiais, e, de fato, é um peso psicológico muito grande para eles. Ninguém sai na rua pensando, não, eu vou matar. Só que ele acredita que ele está cumprindo um propósito e ele está indo fazer o certo. E as pessoas têm que fazer o certo porque sim. E esse é o problema. E é aí que você acaba matando tanto os policiais, tanto quanto as pessoas que simplesmente discordam de como a lei está sendo feita, né? E o outro ponto da questão das forças, que eles falaram que deixou de fora um ponto que é o judiciário e as leis em si, como elas são feitas, porque eu não vou lembrar certo dos dados agora, mas se eu não me engano, a polícia ela consegue resolver 80% dos casos anualmente, enquanto o judiciário julga menos de 20%. Em 72 horas, de 10 presos que a polícia consegue prender, 8 são soltos e voltam para a rua e cometem reincidência de crime. Então a gente precisa falar da reestruturação legislativa do Brasil, porque a Constituição em si ela é um pau podre. Todo o nosso Código Civil, todas as nossas leis, elas são feitas em cima de uma base ruim, uma base falha. Então você criar novas leis, sendo que você tem brechas na Constituição, você tem brechas no sistema de julgar e coisa e tal, você não vai resolver o problema, você só vai fomentar a violência em si, né? O próximo tema é corrupção e impunidade. A pergunta a ser debatida é: como o sistema político brasileiro deveria combater a corrupção? Bom, eu sou Josias, ou Jobson Negri, como está no Instagram. Eu sou empresário atualmente, né, acadêmico de direito também. Acredito que eu posso contribuir muito com esse tema, porque é um tema muito latente. Está muito comum a corrupção nesse momento no nosso Brasil, né? Então eu acredito que eu posso contribuir tanto cientificamente como didaticamente. Beleza. Você tem 5 minutos. Muitos dos temas que a gente está tratando aqui, acho que tem a ver com as raízes do nosso sistema socioeconômico, e acho que fica praticamente utópico falar de acabar com a corrupção num sistema político onde o poder financeiro se converte automaticamente em poder político. E mostrar a hipocrisia da direita ao falar desse tema, quando na prática política eles estão apoiando orçamento secreto, eles estão apoiando PEC da blindagem, eles estão apoiando financiamento privado de campanha e por aí vai. Então, gente, sou Kevin, eu sou metalúrgico, trabalho na Moca, e assim como muitos companheiros se propuseram a trazer uma perspectiva histórica, o meu diferencial para esse debate seria: a esquerda está acostumada muito a ficar só na negação. Então eu daria exemplos práticos, propostas positivas para que se combata a corrupção de fato. Em todo esse cenário de as mesmas famílias governarem o Brasil há 500 anos e tudo isso ser a maior responsabilidade por toda essa corrupção e por como se configura a corrupção aqui no país. Então, o Jobson e o Jimmy vão debater o tema corrupção e impunidade. A pergunta que vocês vão debater em 10 minutos é: como o sistema político brasileiro deveria combater a corrupção? Eu queria aproveitar esse tema, que é um tema muito amplo e passa por, inclusive, vários assuntos que a gente está falando aqui, desde o primeiro tema, crime organizado, enfim. Tudo isso acontece porque existe corrupção em diversos âmbitos, né? Tanto no poder público quanto no poder privado, que às vezes muita gente esquece de falar, mas na verdade a corrupção se trata entre uma relação promíscua entre essas duas esferas de poder, né? E trazer para uma questão mais estrutural de lembrar que a gente não está falando isso num contexto neutro, né? A gente tem um contexto que é um sistema socioeconômico, político, que é um sistema majoritariamente de direita, né? O capitalismo é o que vigora
no mundo, na maioria dos países, independente das suas diferenças. E uma das características, para além de moralismos e de idealizações, que a gente vê na prática mesmo, o que acontece no dia a dia, e acho que qualquer pessoa com o mínimo de honestidade vai concordar, é que a gente vê um sistema que permite um acúmulo ilimitado de poder financeiro nas mãos de poucas pessoas, e na prática esse acúmulo de poder financeiro ele se converte automaticamente em poder político. O que eu estou querendo dizer é que quem tem dinheiro na prática, a gente vê todo dia está acima da lei, desde o cara de Porsche que atropela por aí, até o cara que compra juiz, dono de banco, etc. Enquanto muitas vezes as pessoas mais pobres, né, a gente tem mais de 1/3 aí de presos esperando julgamento até hoje. Então a corrupção na prática ela acontece desde aí a gente pode pensar no sistema eleitoral antes dos políticos chegarem lá, um sistema privado onde o dinheiro fala mais alto também na hora de escolher quem vai estar representando. Já é uma distorção, já é uma corrupção na raiz. Depois a relação das empresas que vão estar tendo seus interesses representados, não o empresário em geral, né, mas aqueles poucos e que acumulam muito, tem o seu poder de lobby, que na prática é corrupção muitas vezes legalizada, mas eu considero uma corrupção também, a maneira como esse lobby acontece. E depois, quando os casos vão para a justiça, etc., a gente vê isso acontecendo. Então, se a gente não conseguir discutir as raízes disso, fica difícil falar de corrupção. E na própria prática política da direita, eu vejo uma incoerência, assim, em que muitas vezes se levanta a bandeira anticorrupção, mas além de não questionar essa questão estrutural e essas raízes da corrupção, que ao meu ver está no poder financeiro, tem um poder ilimitado, na prática política os deputados que se dizem de direita, né, as bancadas da direita no Congresso do Brasil, já que a gente está falando sobre o Brasil, estão votando leis como o PEC da impunidade, como orçamento secreto para uso não transparente do recurso público e por aí vai, né? Inclusive, desculpa, só para finalizar, conseguiram corromper o próprio processo de combate à corrupção, que foi a Lava Jato, que depois a gente viu o que aconteceu ali, juiz combinando sentença com o promotor, enfim. Não estou falando que não tinham corruptos ali para serem julgados, mas o jeito que fizeram foi um desperdício, inclusive, da oportunidade. Isso. Eu acho que tudo que você falou, você realmente acredita mesmo, de verdade, de fato. Então você acredita que existe um problema e a corrupção ela é um cancro fagedênico que assola o Brasil há alguns anos, desde muito antes até da nossa consciência, né? Mas o que eu acho que como deveria ser tratado a corrupção é com firmeza e contundência. Como assim? Vou explicar. Se você falou que tem que discutir o início ou uma origem, né? Hoje em dia, a impunidade que a gente viu nos últimos anos no Brasil, por exemplo, faz com que tudo que a gente acredita foro de que o crime é errado, que roubar merenda escolar é errado, que ser corrupto é feio. Não, tudo isso foi sancionado, legalizado, com o próprio presidente Lula, que é o presidente atual. Nós vimos pessoas dizerem nitidamente, os próprios parceiros, os próprios comparsas dele, porque organização criminosa é comparsa, é parceiro, não é político, não é trabalhador ali não é. Né? Ali você teve o maior esquema de corrupção do planeta, né? E por uma canetada de um juiz que esse mesmo juiz outrora havia condenado, porque o Lula foi condenado em 3 instâncias. Então, o que acontece aí? Para que haja uma severidade, primeiro ponto é político corrupto tem que ser preso. Político corrupto não pode se reeleger. E aí, o maior problema de tudo é que quando o Supremo... Vou fazer um paralelo aqui. Eu não sei se eu posso falar isso, depois vocês cortam se não puder falar. Eu trabalhei eu fui funcionário do Alexandre de Moraes, entendeu? E ele sempre foi histriônico, né? Em 2005 ele mandou 2.300 pessoas embora da Fundação Casa e pessoas se suicidaram. Ele sempre foi histriônico. Entende? E, obviamente, hoje, quando eu vejo que você querendo combater corrupção e você não fala contra isso de forma contundente, porque às vezes é um viés da sua bandeira, do seu presidente, né? O meu presidente também, porque o Lula, ele é presidente do Brasil, tá? Então, quando você não luta contra isso e você aceita isso, negando que houve um fato contente, porque eu consigo falar de qualquer pessoa de direita se ela for corrupta. Teve corrupção no governo Bolsonaro? Só curiosidade. Assim. Eu acredito que teve. Você acha que não teve? Não, eu tenho certeza. Entendeu? Sim. Essa é a nossa diferença. Eu também não nego que... Nós de direita, as pessoas de direita, elas não têm problema em assumir os erros e querer melhorar e evoluir.
Sim, não tem problema algum. Não, meu amigo, ó, se toda pessoa de direita fosse com você, no geral é respeitar a direita muito mais, até pela capacidade de estar tendo um diálogo civilizado, acho que nem sempre isso é possível, mas concordo com você que a gente tem que ter um rigor maior em relação a políticos corruptos, corrupção em geral, mas especialmente quem está lá em cargo público, né, representando o povo. E concordo com você também que ninguém tem que estar passando pano pro seu lado, que o que bate em Chico tem que bater em Francisco. E eu não estou aqui no papel de fazer advogado de instituições ou de políticos, mas pelo contrário, eu estou querendo não negar que teve corrupção em governos do PT, assim como teve corrupção em todos os outros governos, e isso acontece não à toa, não é puramente por uma questão moral, de que as pessoas deram azar de escolher as pessoas erradas para estarem lá. É porque é uma questão estrutural, onde, na prática, se você não sujar as mãos, você não joga o jogo. Então, e eu não estou falando isso para justificar a corrupção. Eu gostei do que você falou. Para a gente pensar de forma mais profunda como conseguir combater. Gostei, vamos pegar de uma forma profunda. Isso daí a gente já é um consenso. A estrutura do Brasil, politicamente, ela é feita para dar errado. É o capitalismo, concordo. Não é sobre capitalismo, é sobre estruturação. Né? É o que acaba estruturando, inclusive, o funcionamento das instituições, a relação de produção, etc. Não é sobre relação, sobre essas bases. Não é sobre relação de produção, não é sobre relação de produção. Mas fazer um governo de esquerda, a gente já está indo nadar na contramão, já é mais difícil. Sabe por que o governo de esquerda não daria certo? Porque em nenhum lugar do mundo deu certo. Então o que é dar certo, assim, só para ter uma ideia? Dá certo não... Dá certo... Sabe... Só para entender o que você quer dizer com dar certo. Eu posso falar o que é dar certo. Por exemplo, quando você pega a história do presidente atual, por exemplo, né, e quando você vê toda a estruturação dele, ele tinha um plano muito bem arquitetado. Ele tinha uma ideia e ele falou, eu vou fazer isso. Você está falando do governo do PT. Mas eles atuam dentro dos limites do capitalismo, certo? Desculpa. O governo, seja qual for eleito no Brasil até hoje, a gente nunca teve uma revolução socialista, que uma troca de regime de fato. Então, todos os governos, se dizem de esquerda, de direita, de centro, eles operam dentro dessa lógica estrutural, que é o capitalismo, que é de onde eu estou falando que parte a corrupção. Até onde eu estou entendendo, o consenso de vocês navega em político criminoso não pode se reeleger e não pode seguir impunes. Esse é o consenso que querem encaminhar? Dentro do tempo, tem alguma outra pauta que eu acho que não, esse é um consenso real. Né? Agora que surgiu essa pergunta que eu acho pertinente e eu acho interessante. Isso eu estou falando agora com maior tranquilidade e preocupação e também querendo entender mesmo. Como é que as pessoas, por exemplo, as pessoas que aqui estão, certo? Você que se considera uma pessoa de esquerda, né? Você quer viver um regime que você acha ideologicamente que seria melhor para o Brasil, perfeito? Sim, exatamente. Perfeito, tá. Se eu te perguntasse assim, como que seria melhor, como isso se construiria, provavelmente você não teria condições de exemplificar, né? Porque ao meu ver, infelizmente, as pessoas aqui no Brasil que parte para a linha de esquerda, né, elas justificam tudo. Por exemplo, justificam o regime de Cuba, justificam ditaduras, como se tudo fosse belo, e mesmo o cara que mora lá na ilha, o cubano, e eu vou falar uma coisa, eu sou empresário, eu contratei vários venezuelanos e todos falaram mal de Maduro, mas aqui no Brasil, não, calma, a gente tá falando, eu tô justificando. Não, então, quando você fala de regime, quando você fala de socialismo, e a culpa é do capitalismo, cara, particularmente, o capitalismo deu certo, cara. Eu enquanto um empresário negro, eu jamais vou querer que fosse diferente, cara. O capitalismo, ele iguala dá as oportunidade? Claro que dá oportunidade para todos. Porque acho que o capitalismo deu muito certo para 1% que está com o poder financeiro. Mas é mundial, né? Aí não é aqui, não é? É mundial. Exatamente. Jobson, Jimmy. Obrigado, vou respeitar o tempo. Eu estou só confirmando que o consenso que a gente conseguiu chegar aqui é o político criminoso não pode se reeleger e não podem seguir impunes. Perfeito. Isso também é um consenso para você? Maravilha. Na direita, quem concorda com isso, levanta a mão. Todo mundo, né? Então, a gente concorda que o político corrupto deve se aplicar as
todas as penas possíveis penais, mas lembrando também que tem um excesso hoje do judiciário, que há uma perseguição judicial no Brasil, e por isso devemos tomar cuidado também, né? Porque às vezes o judiciário hoje acaba sendo mais forte para um lado, espectro político, espectro ideológico, perseguindo um lado e sendo mais conivente com o outro lado. E isso é uma pauta de muito desconforto para hoje os brasileiros. Eu acho que muito necessária a participação da população como manifestações, quando acontece, como ele citou, no judiciário, pessoas que estão sendo privilegiadas por ser do espectro político preferido pelo juiz. Quando há injustiças, eu acho que é essencial a participação, como agora vai ter na manifestação contra o Banco Master. Acho que todo mundo aqui deveria se unir, porque todo mundo está sendo roubado. Na esquerda, quem concorda com esse consenso? Alguém gostaria de opinar sobre isso? Eu. Bom, então, realmente, né, políticos que cometem crimes não poderiam voltar ao pleito, mas quem é que vai decidir isso? Outros políticos criminosos? Né, acho que bem como o companheiro ali da direita falou, acho que isso deve ficar a cargo da população e tomar certas medidas, como, por exemplo, banir da política todas essas famílias, essas oligarquias que estão aqui há 500 anos, Calheiros, os herdeiros do que foram os Matarazzo, os Sarneys, enfim, começa banindo essa galera da política, criam-se conselhos populares regidos pela população, ou seja, não tem como pensar em tirar a corrupção do Brasil se esse sistema capitalista está aqui e se a gente, enquanto povo, não tomar de fato o poder, porque essa decisão vai ficar completamente na mão de políticos que já são corruptos. Só vai ser punido quem não for amigo deles. Nossa próxima pauta é economia e papel de Estado. Como o governo brasileiro pode fortalecer a economia? A minha concepção de esquerda é socialista, então eu entendo que o Estado tem que ser o garantidor do bem-estar social. E para isso eu analiso sempre dados e tal. Eu acredito que eu posso debater com clareza e colocar um ponto de, não sei se chegar a um consenso real ali, mas de que pelo menos vai defender a perspectiva de esquerda de uma forma ampla e geral, mais marxista, mas chegando no socialismo que talvez seja o que a gente consegue em vida chegar. E aí, se vocês acharem que é interessante, acho que eu posso defender isso legal. Bom, eu defendo que o Brasil tem uma posição muito estratégica no planeta hoje. Nós somos aí a segunda reserva de terras raras, nós temos toda a Amazônia Azul, nós temos pré-sal. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito sério para desenvolver e ocupar um lugar de estratégico nessa bioeconomia. Então, vou puxar para esse lado, mostrar como que a gente pode reinventar o capitalismo dentro do próprio capitalismo. Concordo que o capitalismo é um problema, mas é o que tem para hoje. Então, por isso que eu gostaria de ir lá. Oi, tudo bom? Meu nome é Guilherme Tramontano, também conhecido como Tramonta. Eu sou coordenador estadual do Novo Jovem, a juventude partidária do Partido Novo. Eu sou desenvolvedor de sistemas, também atuei no mercado financeiro, principalmente na parte dentro do TI, e sou libertário. Eu quero falar um pouco sobre economia, desmistificar um pouco do que as pessoas de esquerda entendem como capitalismo. Posso votar em mim? A gente tem uma maioria formada aqui, então... Dentro do tema Economia e Papel de Estado, o Denis e o Tramonta vão debater em 10 minutos como o governo brasileiro pode fortalecer a economia. Qual é o seu critério? Vou fazer uma pergunta então, porque já que é um debate pra gente tentar chegar num consenso, eu sou professor de história, né? Já tô faz uns 18 anos. E a gente sempre recorrente troca muita ideia sobre economia na sala de aula, porque é entender economia. O amigo da direita, ele tentou explanar de uma forma que eu achei até interessante, e eu queria entender de você, assim, como você define economia? O que é economia pra você? Nossa, que pergunta! Cara, economia eu vejo como conjunto a soma de todas as relações transacionais entre a sociedade. Às vezes pode envolver dinheiro, às vezes pode envolver serviço, às vezes pode envolver algum tipo de escambo, né? Mas todas elas estão seguindo uma ordem de mercado que tem relação com a lei de oferta e procura, que tem relação com a escassez. Então, necessidade. É isso, necessidade, esse tipo de coisa. Não, beleza. A pergunta, de novo, por favor, é como a gente pode fazer com que a economia... Não, desculpa, voltando... Como o governo brasileiro... o governo brasileiro. Nessa sua ideia, nessa explanação, então, assim, a gente pode considerar que a economia é tudo aquilo que a gente produz, certo? E como a gente se relaciona com o que produz. Então, eu produzo conhecimento, porque eu pesquiso, estudo, analiso, vou parear de uma forma científica para o seu professor e vou levar uma aula para os meus alunos. E a pessoa pode trabalhar limpando, prestando serviço, pode construir e tal. O Brasil hoje, ele, infelizmente, tecnologicamente, ele é atrasado,
Porque em diversos momentos da nossa história, que é uma história escravista, que é uma história aristocrata, né? Ou seja, tem muita gente com dinheiro, com essas famílias que a gente discutiu em outros momentos aí que estão há tanto tempo no poder no nosso país, elas são uma elite do atraso, de certa maneira, infelizmente. Porque ao mesmo tempo que eles investem o dinheiro deles para que eles se enriqueçam, e cada vez mais, inclusive, tem bilionários e com dinheiro sempre em ascendência, por outro lado, eles também travam o nosso crescimento porque, infelizmente, a maior parte das prefeituras, governos de estado e tal, que inclusive são do espectro da direita, muitas vezes acabam fortalecendo mais o agronegócio, acabam financiando a nossa economia, ou seja, em vez de fazer uma economia motora, uma economia que impulsiona a tecnologia, o estudo, a ciência, inclusive muitas vezes em discussões com a própria direita, há uma perspectiva, vou falar extrema-direita para não ofender, muitas vezes em discussão com a extrema-direita, há a anticiência, a falta de análise de dados, e acho que é impossível a gente querer que o Brasil, o governo, melhore a economia, que essas relações tão complexas, como você também disse, se a gente não pautar pela ciência, se a gente não basear nos dados, né? E qual modelo que a gente quer seguir, que é outro problema também, né? Porque muitas vezes, sempre querem rebater quem é de esquerda, falar de Cuba e tal, mas a gente pegar os Estados Unidos, tem 770 mil pessoas agora morando na rua, também não é lá um modelo muito essencial, que não tem saúde pública. Então acho que a gente precisa pensar aí essa dinâmica toda. Certo. Sua fala tá bastante legal, eu concordo com vários pontos. É uma coisa complexa, a economia não é uma coisa, não é elementar, né? Apesar de as interações que compõem as práticas econômicas serem muito simples, quando você junta todas elas, você tem uma complexidade muito grande que emerge disso. Né? Mas a gente consegue inferir tendências com relação a olhando ao redor do mundo, ao redor do tempo, né, ao longo do tempo, quais práticas levam a mais prosperidade, mais diminuição de pobreza, mais acesso a recursos e quais levam a mais escassez, né? E o tema, a exploração de mão de obra para você, por exemplo, é um problema? Então, é porque essa palavra exploração, ela carrega consigo um significado, que nem sempre a mão de obra é exploratória. Certo? Então, quando uma relação de trabalho ela é consensual, ela não é exploratória. Ela pode ser precária, mas exploratória não é. Se o consenso for eu passando fome e eu não tenho nada, para mim metade é o dobro. Mas aí, vamos além. Por que você não tem nada? Porque a gente tem um sistema de governança que muitas vezes não favorece a criação de novos empregos e de possibilidades dignas. Exatamente. Aí você pegou criação de novos empregos. Certo. E você só consegue gerar novos empregos se você tiver empresas grandes ou numerosas, geralmente uma combinação dos dois. Você tem que ter bastante empresas e essas empresas não podem só empregar uma ou duas pessoas. Não são empresas. A gente pode até usar um termo que vocês gostam de fazer, que é empreendimento. Pode ser. Porque, por exemplo, o pequeno agricultor ele não é uma empresa, mas ele produz muito pra gente. Agora, vamos lá. Como é que o governo brasileiro trata quem quer empreender? Com esse monte de encargo, com esse monte de burocracia. Não é à toa que está acontecendo aqui no Brasil um fenômeno chamado pejutização, que é as relações de trabalho que estão se tornando cada vez mais informais por conta de todo esse aparato estatal que está querendo sufocar o empreendedor, tirando condições dele e deixando cada vez mais complicado. E aí vem a parte que a esquerda fala, que tem grandes empresas que esse fator interessa a elas, né? Que tem uma burocratização da relação de trabalho, porque essas grandes empresas, elas têm condições de arcar com essa burocracia, elas têm condições de arcar com o custo de você prover mais um direito trabalhista, de você prover, por exemplo, alguma comodidade dentro da empresa. Isso elimina a concorrência. Então, mas você está concordando comigo que os grandes monopólios são um problema. Então, o corporativismo é um problema que é uma doença do capitalismo. Não, poxa, sabe qual que é o problema? Todos os livros de história dizem o contrário. É porque quando no Enem você repetir, hein? Eu sou professor de história, tenho certeza. Não, no Enem eu respondo o que eles querem que eu responda. Não, mas tá vendo? Não, já passei federal. Mas aí que tá o ponto. Mas a base de dados estatísticos, eu tô te falando por dados agora. A gente não pode também ser leviano, é uma discussão séria. Quando a gente pega estatisticamente, historicamente, o capitalismo é quem causou isso, como fenômeno. Até porque ninguém escreveu um livro sobre o capitalismo. Os liberais, como Adam Smith, Keynes, entre outros, né, tem Moisés, tem outros que a gente pode denominar nessa mesma ala, vão, de certa forma, ser gurus do capitalismo. Tem uma fala muito, bem enfática do Adam Smith, que ele fala tudo para mim, nada para os outros, quando ele quer condensar lá sobre a questão da concentração de riqueza. E ele percebe que isso vai ficando evidente, porque no liberalismo vai criando essas que a gente chama de contradições,
Que aí é uma contradição de classe. Porque, ó, você como empreendedor, sonhador, eu sou um empreendedor, que eu quero construir minhas coisas, eu quero fazer, e eu concordo com você com a burocratização. Inclusive, pode ter um consenso. Só que essa burocratização do Estado, a gente tem que tomar cuidado para onde a gente quer que ela exista ou não. Porque o trabalhador mais fraco também, ele não pode ser penalizado, porque ele precisa dessa lei para garantir um trabalho não exploratório, não escravizante. Então, e o Brasil tem grandes problemas com a escravidão moderna, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Ok. Vocês estão caminhando para possíveis dois consensos. Ou a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia, foi um dos pontos, ou grandes monopólios são um problema. O resto do tempo caminharia para qual desses dois consensos? Posso falar e você fala? Só uma coisa, um ponto. Todo mundo gosta de dar exemplos, né, mano? Então, eu acho que é importante citar exemplos que estão dando certo, mas não pegar exemplo achando que o Brasil vai se tornar aquele lugar. Nossa cultura é uma. Tem apesar de ser um autor marxista, chama Florestan Fernandes, mas ele vai pegar o marxismo e as concepções ali, e ele vai falar que a gente precisa olhar para o Brasil e construir dentro dessa obra uma ideia brasileira. Então, eu até estava conversando com os outros amigos aí, companheiros e tal, inclusive da direita, que a gente precisa, na verdade, nessa construção, pensar em quais modelos. Aí eu vou falar do chinês rapidamente. Por quê? No modelo chinês atual, o Estado, ele está operante e ele domina todas as relações de comércio e tal. Inclusive até as terras, quase todas são de propriedade do Estado. Praticamente 96% da propriedade privada de terra, falando de terra, tá? E entre 90% e 96% tem casa própria, que é outro dado, mas o ponto é, o Estado operando em cima, certo? Ele permitiu que muitos bilionários, inclusive, ascendessem, que eu acho que todo mundo que é de direita acha interessante, que tenha muitos bilionários e tal, e tem enriquecimento. Só que, ao mesmo tempo, protegeu os trabalhadores e permitiu esse empreendedorismo que você falou. Mas não foi afrouxando as leis, foram criando leis convictas que para eles fazem sentido, que é aí que eu quero fazer um adendo, que eles são taoístas, outra cultura, e aí a gente precisa arranjar o nosso modelo, que é aí que tá. Será que é afrouxar as leis? Eu não sei se é afrouxar, talvez não seja construir, de fato, leis que vão garantir esse empreendedor que você falou, e que também garante esse trabalhador que ele está precarizado, porque o corporativismo é um dado histórico, ele existe. É porque os dois eram relacionados ao fim dos monopólios e menos burocracia, certo? Isso. Então, os dois, na verdade, eles estão relacionados em um só, que é a interferência estatal na economia. Tá. Quando a gente fala de interferência estatal, a gente está falando de criar obstáculos, criar empecilhos para que trocas aconteçam, trocas voluntárias. E isso a gente vê no mundo inteiro que isso daí gera uma maior escassez, em maior e menor nível. Né? Então, quando a gente fala pelo menos quando eu falo de liberdade econômica, eu estou falando justamente disso, de permitir com que negócios aconteçam. E as melhores condições de emprego que você exemplificou, que o Estado tem que intervir para que elas existam, elas florescem naturalmente, porque a relação de trabalho, ela segue uma lógica de mercado, ela segue a curva de oferta e demanda. Mas a gente tem e quando tem de mais escravidão que discorda. Deixa eu só terminar. Eu vou precisar travar vocês. A gente pode não chegar num consenso, ou escolher um desses dois. Criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia ou grandes monopólios são um problema. Então não teve consenso dessa vez. Mas foi muito bom, cara. Pô, legal. Legal. O Denis acredita que a solução seria grandes monopólios são um problema e o Tramonta que a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia. Quem acredita na pauta do Denis, grandes monopólios são um problema? Levanta a mão. Bom, eu concordo, principalmente também porque o Estado ele é um monopólio da força, então isso vai acabar caindo no outro ponto dele também, mas eu acredito que a questão maior tem que ser a gente se resolver como população e não depender do Estado, depender de um político, e sim a gente se mobilizar e falar, não, aqui é onde eu moro no interior, a gente vai investir em ferrovia para escoar a produção, vamos pagar imposto para isso, ponto, e acabou. Ah, não, mas tem que pagar o CPV, não vou pagar. Ponto. Então, acredito que a gente tem que se mobilizar dessa maneira contra o monopólio do Estado, porque a gente gasta a nossa vida financiando o funcionalismo público. Dentro da pauta do Denis, grandes monopólios são um problema? Quem discorda? Eu discordo. Porque eu acho que esse não é o grande problema da economia brasileira. E acho que, inclusive, existem alguns monopólios naturais que o Brasil precisa explorar e retomar a estatização deles, como, por exemplo, a Petrobras, que vem sendo desmontada. É um monopólio que pode ser natural, ou também da energia, da eletricidade, da água e por aí vai. Então, acho que o monopólio não é um problema. Uma pergunta também para todos, tá? Dentro da pauta do Tramonta, criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia, quem concorda?
Eu acho que a gente falar sobre as relações de condições das empresas poderem empreender, principalmente quando a gente fala do pequeno, que realmente tem muita dificuldade, muitas vezes está pagando muito imposto, justamente porque o grande não paga, justamente porque nos monopólios que de fato existem, é aquela questão que eu até falei antes do poder financeiro virando poder político, né? Mas para além do papel do setor privado no desenvolvimento do país, acho que faltou falar um pouco do papel do setor público como indutor e motor do desenvolvimento nacional. E isso a gente pode ver pelo mundo afora, que esse consenso neoliberal que veio desde o consenso de Washington, ali fim da Segunda Guerra, que aplicou a austeridade fiscal, na verdade impôs a austeridade fiscal, grandes privatizações e tudo, mundo afora. Os Estados Unidos impôs isso, mas curiosamente não seguiu a própria cartilha, né? E quem não seguiu também foi a China, por exemplo, que resolveu fazer investimento público massivo, está em déficit fiscal há anos, que falam que parece que é um pecado, né? E todo ano a China vai quebrar porque tem déficit, e eles crescem. E os Estados Unidos, que foi quem impôs a austeridade fiscal e a diminuição do Estado e o foco no desenvolvimento através do privado, na prática eles fazem o contrário, né? Também é um país que se desenvolveu sua economia, mesmo que com os contornos de desigualdade, de capitalismo deles, conseguiram desenvolver a partir de muito investimento público em ciência, tecnologia. Então, acho que é inegável, pela prática do mundo real no último século, tanto olhando para um exemplo do Partido Comunista como na China, ou com a meca do desenvolvimento capitalista, do próprio Estados Unidos, nenhum dos dois aplicou essa falácia de austeridade, né? Eles impõem isso para os países da periferia do capitalismo como nós continuarem subdesenvolvidos e dependentes nessa lógica de submissão ao grande capital que vem de fora. Uma pergunta também para todos sobre a pauta do Tramonta, quem discorda? Quem discorda que a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia. Na verdade, é só um adendo. Eu creio que o Brasil ele precisa de uma reforma tributária e cobrar menos imposto no consumo para aliviar principalmente o bolso do mais pobre. Só isso. Nossa próxima pauta é educação e ideologia. As pessoas vão debater qual deve ser o limite da ideologia de gênero e educação sexual nas escolas. Eu gostaria de debater esse tema porque eu acredito que, como muitos aqui, eu sou pai de família, tenho meu filho, tenho filha, e, na minha opinião, a escola, a faculdade, ela deve passar para os alunos, no caso, realmente o que eles foram lá para estudar, geografia, história, matemática, e que esses tipos de conceitos deveriam ser tratados em casa. Seja a pessoa de esquerda, de direita, se a pessoa achar que o filho deve ou não seguir um outro gênero, mas isso deveria ser tratado em casa e não imposto pela escola, onde nós mandamos os nossos filhos lá para estudar questões acadêmicas e não ideológicas. Meu nome é Tauan Alencar, eu passei minha vida inteira no colegial, estudando em escola pública e vi de todo tipo de ideologia sendo aplicada, de coisas que até o diabo se espantaria. Então acho que eu tenho um aprofundamento sobre ideologia de gênero, o que pode ser aplicado nas escolas, o que não deve, e eu gostaria de me posicionar para defender esse tipo de debate aqui. Bom, gente, eu me chamo Júpiter, eu sou uma pessoa transmasculina não binária, eu atuo também em projetos educacionais, não apenas com hip hop, com oficinas e construção também de atividades, mas também já atuei dentro do ensino público com oficinas e também dando aula de empreendedorismo e outras coisas, então já estive dentro das escolas. Além disso, minha companheira é uma pessoa que trabalha ativamente na escola, né? Ela é educadora e eu tenho aí alguns argumentos já prontos para falar sobre não só a permanência das pessoas LGBT no sistema educacional, mas como o ensino de educação sexual nas escolas ele é importante para prevenir abuso e para a gente poder construir uma sociedade com menos violência de gênero. Dentro da pauta educação e ideologia, o Rafael e o Júpiter vão discutir e debater a seguinte pergunta em 10 minutos para tentar encontrar o consenso. Qual deve ser o limite da ideologia de gênero e educação sexual nas escolas? Eu acredito, primeiro, que não existe uma educação hoje formal no Brasil que promova uma ideologia de gênero e até mesmo falar sobre questão sexual.
Não existe educação sexual nas escolas. O que acontece hoje é muito pelo contrário, né, a isso que está sendo afirmado, é uma perseguição a professores, a educadores, a profissionais da educação que tentam subverter essa lógica que é heteronormativa, que é cisgênera e que é, sim, transfóbica, LGBTfóbica na sua raiz. Porque a gente tem um país que hoje ele ainda é reflexo de uma colonização que aconteceu desde 1500, que foi a catequização dos povos originários que estavam aqui, que foi a afirmação de que só existe homem e mulher através de Adão e Eva, que tenta forjar isso numa biologia binária, que tenta forjar isso numa ciência que exclui corpos e identidades diversas que sempre existiram, e que hoje a gente tem, na verdade, uma falha na comunicação para lidar com abuso sexual, para lidar com sexualidade, identidade de gênero, porque tem um monte de jovem, de adolescente perdido nessas questões, que não encontra acolhimento dentro de casa e que nas escolas ainda sofre com discriminação, com bullying, com violência e não tem para onde correr quando se fala desses assuntos. Eu entendo que você diz de a gente educar dentro de casa, mas e as famílias que são extremamente conservadoras, que são LGBTfóbicas, como que elas vão acolher essas crianças da melhor maneira? E as famílias que têm abusadores dentro delas, porque mais de 50% dos casos de abuso com crianças, principalmente com mulheres e meninas, são realizados por pessoas da própria família, por pais, por tios. Como que essas pessoas têm a capacidade de ensinar sobre sexualidade, sendo que eles já são violentos desde a sua essência? Porque o que acontece, na verdade, é uma doutrinação binária, machista, sexista, LGBTfóbica, que a gente não tem a autoridade para falar disso na sala de aula. A minha companheira, ela já trabalhou em uma escola particular, inclusive, onde ela dava aula para jovens do ensino fundamental, né, ali na faixa de uns 12 até uns 15 anos. E esses jovens já tinham suas identidades ali, já tinham a compreensão do que gosta ou que não gosta, porque nessa fase está sendo desenvolvido ali o lobo frontal da identidade. Essas crianças já decidiam o que elas queriam ser ou não e apoiavam aquilo que elas queriam ou não. E elas fizeram um mural uma vez na aula de artes, para deixar ali recados e tal, e fizeram uma bandeira LGBT pedindo amor e respeito. A diretora viu esse mural e mandou cobrir essa bandeira pedindo amor e respeito. Então isso é uma doutrinação? Ok, vamos lá. Você colocou vários pontos, né, a respeito do tema, no caso, e aí eu queria pontuar alguns, né. Partindo primeiro do que eu afirmei, né, eu acho que na questão do ensino de ideologia tem que partir sim de casa, porque nós acreditamos, pelo menos nós da direita, que os nossos filhos, e eu ainda sou estudante, né, eu curso nutrição, e dentro das próprias disciplinas vem assuntos que não são condizentes com a disciplina, falando sobre questões de gênero que não foge totalmente àquilo que eu estou ali para estudar, que seria a questão da nutrição. Outra coisa que você pontuou, que seria as famílias que são abusivas. Nesse caso, aí sim, eu acredito que deveria ter um acompanhamento não só do Estado, mas também das suas prefeituras, né? Os vereadores também poderiam dar uma assistência para essas famílias a partir também dos postos de saúde, que a gente sabe que deveria os profissionais dos postos de saúde acompanhar os lares, coisas que não acontecem. Ou seja, o Estado ele não chega nos lares como deveria chegar. E aí vem o Estado, de uma forma errada, querer adotar os nossos filhos nas escolas. O meu filho, por exemplo, eu sou de uma família cristã e nós ensinamos preceitos cristãos para ele. E quando ele era pequenininho, ele gostava muito de ler a Bíblia. Você colocou um exemplo, eu vou colocar outro agora, tá? Da bandeira LGBT, eu vou colocar um exemplo bíblico, de Bíblia no caso. Ele levava a Bíblia para a escola e chegava na hora do intervalo, ele ia ler a Bíblia por conta própria. Nós nunca impusemos isso para ele. Ele sentou lá no banco e foi ler a Bíblia.
uns coleguinhas dele sentaram em volta e pediu para que ele lesse a Bíblia para eles também, porque eles estavam interessados no assunto. A diretora da escola foi lá e proibiu ele de ler a Bíblia junto com os amiguinhos e não deixou mais que ele fizesse isso. Aí eu volto a pergunta para você, isso daí também não é uma imposição? Então, a questão é que a escola ela tem o dever junto do Estado, né, quando a gente fala de escolas estatais, principalmente, de seguir a sua laicidade, ou seja, a escola Exatamente. Se é laica. É laico, aí eu entro no seu ponto. Aí tá? que tá. Nós vivemos num Estado laico. Sim. Então, se o meu filho ele não pode ler a Bíblia na escola, por que então ele pode ser ensinado que o menino pode ser menina ou que a menina pode ser menino? Eu não sou contra, eu tenho amigos e amigas, tá? Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nem com questão de LGBT, até porque só que eu é o tenho seguinte, eu sou ninguém te ensinou sobre o que é ser uma pessoa trans, porque você ainda acha que é ser menino e menino que quer ser menina e menino que quer ser menino. Posso concluir? Não, eu entendo a o que gente você tem tá que chegar dizendo. no consenso, concorda Eu comigo? entendi o que você está dizendo, só que tá errado. Não, então, aí depende do seu ponto de vista do que é errado, né? Sim, eu sou uma pessoa trans que estuda sobre gênero e eu estou te dizendo que você tem uma perspectiva errada sobre o que é gênero. Porque a você sua construiu perspectiva uma ideia, sobre... Não, eu não construí uma ideia, eu estudei sobre. Você construiu. Eu sou uma pessoa trans. Então, você estudou sobre. Você tem amigos que são LGBT. Eu sou uma pessoa LGBT. O que eu estou falando para você é o seguinte: quando a gente entra numa pauta dessa, na maioria das vezes, a pessoa, e eu respeito muito a sua pessoa, ou pessoas que têm essa defensiva que você tem, acredita que está sendo atacada, e na verdade não é isso. Rafael, Júpiter, me permitam. A pergunta é: qual deve ser o limite da ideologia nas escolas? E o consenso que existe aqui, ele não está próximo de responder essa pergunta, porque eu entendi que vocês concordaram em casos de famílias abusivas, o Estado deveria intervir. Só que qual é o limite? A gente tem pouco tempo para poder entender se vocês vão conseguir encontrar um consenso sobre o limite. Eu vou pôr a minha resposta quanto ao limite. Eu acredito que a escola deve ensinar que a criança deve respeitar todos e a todas, homem, mulher, adulto, criança, seja ele de qualquer raça, credo, tem que respeitar. A criança, ela tem que respeitar a criança, o homem, o adulto. A criança tem que respeitar o abusador dela. Todo mundo tem que respeitar. A criança tem que respeitar o abusador dela. Não, tem que respeitar o ser humano. A pessoa, ela tem que... escuta, você está distorcendo o que eu estou falando. Você é contra ensinar uma criança que ela deve respeitar todo e qualquer um? Mas falar sobre a educação sexual é sobre respeito também. Então, tem que respeitar, independente da opção da pessoa. Não, mas a questão é sobre mim, qual é o respeito. Esse é o limite. Para mim, eu não acho que uma professora ou um professor, ou seja, um reitor de uma faculdade, venha dizer para uma criança, tá, que como você mesmo falou, ainda está em formação, né? A sua mente ainda não se formou, aí vem e ilude essa criança. Eu posso... Deixa eu concluir. Não, eu entendo, só que você demora muito a concluir. Eu posso concluir? Deixa eu concluir. Eu concluo e você fala. Eu escutei você falar quase 5 minutos. Por favor. A criança sai da casa dela, criança, 5, 6, 7 anos, vai para a escola e ali ela é ensinada que ela pode viver do outro lado, ou seja, eu sou um menino e eu posso optar por ser menina. Eu vou ter que te interromper pelo seguinte. Eu estou entendendo que vocês não estão entrando no consenso. Eu posso só responder? Eu vou te pedir um favor. Por favor. Porque a frase dele, que eu vou levar para o público, é a seguinte: a escola deve respeitar todos, independente da opção. Não, é que deve ensinar a criança a respeitar a todos. Ensinar a criança a respeitar a todos, independente da opção. Exatamente. Qual seria o teu posicionamento? A questão é que a escola não está ensinando isso. Justamente porque tem gente que está sendo contra o ensino de educação sexual nas escolas. As escolas têm que fazer o ensino de educação sexual para falar sobre as diferenças de sexualidade que existe, para falar sobre diferentes identidades de gênero, porque se estivesse ensinando isso que você está falando, não teria 80%, não teria 80% de evasão escolar de pessoas trans do ensino. Então, aí que está. Então, agora eu quero chegar no consenso com ele. Eu vou precisar... Quero chegar no consenso com ela. Posso? Você tem 10 segundos. Desculpa, perdão. Tá, eu quero chegar num consenso com você. Posso? Posso chegar no consenso com você? Qual é o seu consenso? Tá? Vamos lá. Que você falou que na escola não está ensinando isso, o respeito. E é isso onde eu quero chegar.
que deve ter um ensinamento. Eu entendo que depois a gente consegue entrar no consenso. Agora a gente não conseguiu. O que eu vou levar do teu lado é: a escola deve ensinar a respeitar a todos, independente da opção. E a tua fala é: a escola deve falar sobre identidade de gênero. A escola deve ensinar sobre educação sexual. Ótimo. Ponto. Ok. No tema educação e ideologia, a gente não chegou no consenso. Júpiter disse: a escola tem que falar sobre educação sexual. Rafael disse: a escola deve ensinar a respeitar a todos, independente da opção. Primeiro, na fala do Júpiter, quem concorda? Bom, eu concordo com o Júpiter. A escola, de fato, precisa ensinar educação sexual. Porque dessa forma a criança entende, por exemplo, uma criança bem menor, quando ela realmente está sendo abusada, quando está sendo tocada de forma indevida. No entanto, a gente tem que entender o que é essa educação sexual, né? Mas, de fato, eu concordo, porque de fato é importante, senão ela não vai ser capaz de reconhecer isso. Quem discorda? É aberto para todos votarem. Quem discorda? Dentro da fala do Rafael, quem concorda? Meu nome é Gabriel, eu sou um garoto gay, fui vítima de bullying na escola por muito tempo e eu só queria reforçar que a todo momento você falou opção, opção, opção e não é uma opção. Ninguém escolheu, ninguém nasceu gostar de homem ou de mulher, ninguém escolhe apanhar, ninguém escolhe sofrer preconceito, bullying, ter portas do mercado fechadas na nossa cara e que a escola deve sim ensinar a respeitar todas as pessoas do jeito que elas são, como elas são, por cor, gênero, identidade, independente. A todo momento você falou as opções, você nunca citou sobre orientação sexual, você não falou que essas pessoas merecem respeito, e sim, merecem respeito. E só um adendo, respeito os pronomes das pessoas, é ele, só isso. Dentro da fala do Rafael, quem discorda? Eu acho assim, respeito não tem que só ser ensinado na escola. Tem que ser ensinado dentro de casa. Eu ensino para os meus filhos assim, eu não tenho que respeitar qualquer pessoa, não porque ela é gay, LGBT, negro, não. Eu tenho que respeitar antes de tudo, porque ela é um ser humano. É um ser humano. Eu tenho a seguinte lema da minha vida, certo? Eu tenho todo o direito de discordar da sua opinião política, opção sexual. Eu tenho o direito de discordar de tudo, só que eu tenho o princípio, o dever de respeitar. É isso. Nossa última pauta do dia é saúde. As pessoas vão debater a seguinte pergunta: o SUS é um fracasso ou um sucesso que precisa de mais investimento? Eu sou Paulo Fabião, sou jornalista, sou revista eu sou com eficiência e sei da importância das políticas públicas, o SUS, para a gente. Vamos lá, meu nome é Ângelo, tenho 37 anos, sou participante do SUS como funcionário há cerca de 15 anos. Então estou aqui só para sinalizar que eu não estou aqui para discussão a respeito do SUS, porque eu concordo que o SUS é importante para toda a população, mas a gente vai discorrer sobre isso durante o debate. Então, dentro do tema saúde, o Paulo e o Ângelo vão debater a seguinte pergunta e chegar em um consenso, possivelmente 10 minutos. O SUS é um fracasso ou um sucesso que precisa de mais investimento? Bom, primeiramente, saúde não pode ser mercadoria de forma alguma. Você não pode dar saúde para quem pode pagar e não dar saúde para quem não pode pagar. A saúde não pode ser mercadoria. E quando nós falamos de saúde, nós não estamos falando só de consulta médica, de hospital. Por exemplo, eu só estou aqui por causa do SUS, porque o SUS fornece cadeiras de roda, roleta, andadores. Então, assim, eu não poderia pagar essa cadeira que eu estou usando, porque cadeira de roda é as minhas pernas. As minhas pernas não podem ser mercadorias. Você não pode levar pessoas com deficiência de vir
por não ter condições de comprar uma cadeira. Então, com todos os problemas que o SUS tem, que não é perfeito, mas ele é um sucesso. Eu concordo 90%, talvez 100% da sua frase. Acho que é difícil não concordar com grande parte da sua frase. Você me trouxe um ponto muito importante, os problemas que o SUS tem. Eu não falei antes, mas eu sou médico, eu sou formado há 13 anos e eu trabalho no SUS há cerca de 13 anos. E eu já vi muita coisa acontecer no SUS por falta de medicamento, por falta de insumo, por falta de profissional. E então Posso falar? Por isso que eu acho que o SUS tem muitos pontos a melhorar. O SUS para mim é um sucesso. Como eu falei antes, eu não vim para debater, para ganhar em cima de você, muito longe disso. Eu vim só para pontuar que o SUS tem inúmeros problemas. E para a gente chegar no SUS, a gente precisa... Existe a frase que o SUS é de graça. A gente literalmente não é pago no ato. Só que a quantidade de imposto que é gasto para o SUS tentar funcionar é algo inimaginável. É algo que poderia ser melhor enxuto para o melhor uso desse dinheiro. Esse é o meu atual ponto de vista. Vamos lá. Dois pontos. Claro. Primeiramente, por que o SUS não funciona? Porque ele é boicotado internamente pelo lobby do plano de saúde. Porque se o SUS funcionar como deve, as empresas de plano de saúde quebram. E não é interessante para o sistema que nós vivemos hoje que as empresas de plano de saúde quebrem. E segundo ponto, você falou que nós pagamos muito. Não, nós não pagamos quase nada. Se você comparar com o plano de saúde, você paga muito menos de imposto do SUS do que se você fazer a mesma consulta no plano de saúde. Por exemplo, a vacinação, todo mundo consegue se vacinar gratuitamente por conta do SUS. Então, como que eu vou achar ruim de pagar imposto se o meu imposto paga centenas de milhares de vacinação, por exemplo? Não, mas eu não sou contra o pagar imposto. Eu sou contra o pagar o tanto de imposto que não é usado corretamente. Essa é a diferença. O ideal... Mas aí já não é um problema do SUS, é um problema estrutural e econômico do país. Perfeito, mas é exatamente isso. Eu concordo 100%. É um problema estrutural e econômico. Ponto. Definimos aí um consenso. Então, o que eu acho é isso. Em relação aos planos de saúde, o que eu pago hoje de plano de saúde é menos do que eu pago de imposto. Mas você consegue pagar, meu irmão. Tem gente que não consegue. Sim, mas é sobre isso. É sobre isso. O que eu pago de plano de saúde é menos do que eu pago mês de imposto. Eu, sozinho. Então, mas quando nós falamos de Brasil, nós não podemos falar sobre você, né? Sim. Temos que falar de mas é por isso que eu tô milhões de pessoas. Mas é por isso que piorou. Exatamente. Você trouxe um fato que é pior ainda. Se for olhar em visão macro, a quantidade de imposto que é pago para o SUS não funcionar como é para funcionar de verdade, o SUS era para funcionar muito melhor do que funciona hoje. Concordo com você. Eu não moro em hoje eu moro em São Paulo, mas eu venho do Rio de Janeiro. A realidade do Rio de Janeiro é que as UBSs não funcionam, os postos de saúde não funcionam, as UPAs funcionam mal. E por que isso tudo não funciona? Porque o imposto pago para isso tudo não vai para esses locais. E aí a gente vai para outra questão, que é a política. Mas se você quiser entrar... Tudo é política. Sim. O SUS, ele poderia funcionar muito bem, mas não funciona porque não é interesse para o sistema capitalista que a gente vive, que transforma tudo em mercadoria, até a saúde. Mas você acha que é por causa do capitalismo? Não acho, tenho certeza. Que é por causa do poder político? Eu não vim aqui para achar nada, eu vim aqui para... Não, tudo bem, mas se você enxergar que é o poder político... Tá tudo ligado, irmão. Mas porque quem comanda o país hoje é um partido de esquerda. Tudo bem, mas como o nosso amigo falou, pode vir o Fidel Castro ser presidente do país. Mas nós vivemos no sistema
capitalista, não interessa partido, figura A, figura B. Sim, eu entendo o que você está falando, porém a gente vive num país capitalista com um viés de esquerda muito acima da gente. Cara, se você considerar ter um partido de esquerda, a gente já tá... Não, mas o debate é esse, o debate aqui é esse, a gente está chegando num debate para a gente tentar, por favor. Vocês estão fazendo uma boa conversa, eu consegui puxar alguns possíveis pontos de consenso. Não, eu acho que a gente concorda em 90%, a gente concorda. Eu quero poder, junto de vocês, fazer um difícil exercício de escolher um ponto de convergência. Tá. Eu listei 3. O SUS não é perfeito, mas é um sucesso. O SUS Precisa melhorar. Sim. O SUS não é um sucesso por um problema estrutural do Brasil. Bom, concordo, concordo. Então temos um consenso? Sim. Camarada Ângelo aqui. Para nossa felicidade, o último tema encontrou um consenso. Paulo e Ângelo concordaram que o SUS não é um sucesso por um problema estrutural do Brasil. Dentro do consenso, quem no time de esquerda concorda? Quem discorda? Eu discordo que o SUS não seja um sucesso, porque o SUS é um sucesso. O próprio Paulinho está aqui hoje, é um sucesso. Não tem como a gente dizer que ele não foi um programa bem sucedido a partir do momento que ele foi implementado nos anos 80 pelos médicos sanitaristas. Porque o movimento antimanicomial, que é o principal impulsão do SUS, para a criação do SUS, além das políticas de saúde pública, foi um sucesso. A gente não tem mais um programa manicomial no Brasil. Isso é um absoluto sucesso. Porque no Chile, durante a ditadura do Pinochet, trocentas milhões de pessoas foram jogadas em manicômio só por serem de esquerda. Então, não tem como a gente dizer que o SUS não é um sucesso a partir do momento que a gente não aprisiona pessoas que pensam de maneira diferente da gente. Mentira. Não? Porque está sendo preso. Está sendo preso? Brasil Você foi preso. preso por vir aqui? Você tá vindo bem, camarada. Ele tá levando para outro lado. Pô. Então eu não tenho como concordar que o SUS não é um sucesso. O SUS é um sucesso estrondoroso. E se ele hoje não é tão perfeito quanto deveria, é porque a gente está num país capitalista, num país que prioriza o lucro, num país que tem um lobby das farmacêuticas e dos planos de saúde, porque não são só os planos de saúde que atrapalham o SUS, são as farmacêuticas também. Então, se a gente não tivesse esse lobby, se a gente não tivesse um sistema que prioriza, que dá vantagem e que precisa do lobby para existir, daí a gente teria o SUS que todo mundo quer, inclusive você. Olha, eu estou aqui só para dar alguns exemplos de sucesso do SUS. Uma instituição brasileira com muito sucesso e estudado pelo mundo inteiro, né? O SUS é só pegar a pandemia e ver que era o SUS que era a grande força. É só pegar o problema do Rio Grande do Sul, que teve das enchentes, era o SUS que estava presente. Eu dou um exemplo particular também. Eu tenho uma mãe acamada, a gente paga convênio médico, ela teve um AVC. O convênio médico falou, não, você não tem dinheiro de nada, e simplesmente abandonou minha mãe, mas eles cobram mensalidade todo mês, e caro. Né? Mas o SUS está indo lá, o SUS toda semana está lá para dar uma assistência, para mandar insumo, mandar fraldas, né? O insumo ele está presente, né? Assim como outras empresas brasileiras, né? Que também tem que subsidiar e tem que ajudar a educação, a saúde, o esporte, que isso vai ajudar em quase todos os temas que a gente falou aqui, sobre corrupção, vai tirar a criança do crime e a pessoa vai fazer esporte, ela vai assistir a cultura. Então, as instituições brasileiras elas têm que atuar nos segmentos sociais, sem dúvida nenhuma. Né? Por isso que eu sou completamente contra a privatização. Quem concorda com o consenso no time de direita, por favor, levante a mão. Bem alto, com energia. Isso. Quem discorda? Bom, boa noite, eu sou o Vinícius. Não falei antes também, mas eu também sou funcionário dentro da rede pública, sou enfermeira, trabalho dentro da unidade de terapia intensiva, e para mim o SUS ele é realmente rico. O
o SUS ele é rico, ele funciona 100%, tá? E só que a gente fala nessa questão de política, etc., só que muitas das vezes o culpado do SUS não funcionar somos nós. Nós não sabemos usar ele da maneira correta. Às vezes, nós falamos, a questão, entra na questão de demora de consulta, não sei o que lá, e o médico demora para atender, não tem consulta aberta. Mas espera aí, será que nós, como cidadãos, nós estamos usando ele da maneira correta? Não adianta a gente falar que a culpa é do político A, do governo A, sabendo que nós não sabemos utilizar ele. Talvez se nós utilizarmos o SUS da maneira correta, ele vai funcionar. Como já funciona. Talvez tenha um problema um ou outro, mas é um sistema que, graças a Deus, nós temos tudo na mão. Talvez, por exemplo, tem tratamentos que, se você for analisar no particular, você ia pagar caríssimo. Mas dentro do SUS, nós temos isso gratuitamente. Só que, eu volto a repetir, o SUS ele funciona, só que nós, como cidadãos, devemos fazer a nossa parte e usar ele de maneira correta. Meu nome é Paulo Queluz e, para mim, o SUS, pelo tanto de imposto que eu pago, é um sistema falido. O Paulo é um guerreiro, porque ele paga imposto desde quando ele nasceu. Desde quando ele começou o primeiro choro, ele paga imposto. E eu tenho certeza que essa cadeira de rodas demorou meses para chegar para você, meu guerreiro. Sabe por quê? Porque você merecia ter isso lá já na hora, pronto. E não ter que passar por um aperto, como eu já tive familiar meu, de esperar 6 meses, 8 meses por um atendimento no SUS. Pelo tanto de impostos que nós todos aqui pagamos, o SUS é um sistema falido, o SUS é um sistema que serve para políticos, principalmente nos rincões mais longe do Brasil, roubar dinheiro público. A verdade é essa. Eu espero que para você que nos assistiu, esse tenha sido um exemplo que, apesar das diferenças e das ideologias distintas, existe a possibilidade, sim, de encontrar consenso. Dá um giro nela assim, mas de bailarina. Ele é garoto de programa. É impossível alguém namorar uma pessoa tão parecida assim. Vamos falar o que você acha mais legal no físico do outro. A testa.